A paz do Senhor, meus amados, que o Senhor nosso Deus abençoe a tua família, a tua casa, os teus projetos, o teu trabalho, em nome de Cristo Jesus. Nesse vídeo, meus amados, nós estaremos falando sobre a igreja, a amada noiva de Cristo. Quem é, ou quem são, como é feita, como é descrita, a igreja do nosso Deus. Também no final desse vídeo, eu estarei orando por você, pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho, pelos teus projetos. Então, em nome de Jesus, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, para que você seja abençoado pela nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então estamos mais uma vez aqui para fazer a obra de Deus, para trazer uma mensagem que fale ao teu coração. O tema de hoje, a igreja, a grande, amada noiva de Cristo. O que é, o que são, quantas são, como é feita, é o que nós vamos discutir nessa mensagem, nesse vídeo, para que os amados irmãos tenham um pouco de conhecimento sobre a casa de Deus. Para iniciar nossos estudos, o nosso vídeo, a nossa mensagem, eu te convido a você abrir a sua Bíblia, a sua espada, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, onde nós vamos ler o verso de número 18. Mateus, Evangelho de Mateus 16, 18, diz a seguinte palavra: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho Jesus, eu venho te pedir nesse instante que o Senhor use esse teu servo para falar aos corações, para trazer a tua mensagem, para trazer, meu Pai, da tua unção sobre esta mensagem. Que pregue não eu, mas o teu Espírito Santo. Que o Senhor alcance, meu Pai, aquele que o Senhor deseja alcançar, em nome de Cristo Jesus. E que eu venha falar da tua palavra, não de mim, mas de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria, meus amados irmãos, chamar a atenção nesse pedacinho aqui para a gente iniciar. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, vou citar vários trechos dela, para que os amados irmãos tenham bastante embasamento bíblico sobre a igreja. Primeiro, para você situar mais ou menos esse texto, Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos quem é que o povo havia falado dele, o que o povo dizia sobre Cristo. E uns falavam que o povo chamava ele de mais um profeta, que ele era João Batista reencarnado e outras coisas mais. Mas quando ele se dirigiu aos seus discípulos, perguntando a mesma coisa, Pedro disse para ele: Tu és o Filho do Deus vivo, o Messias. E Cristo, melhor dizendo, disse para ele: Não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas sim o Espírito, o meu Pai, que te revelou. E sobre você, então, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então, duas coisas que eu quero chamar nesse texto a sua atenção. A primeira é que Cristo prometeu que iria fundar a sua igreja a partir dos discípulos e que Pedro seria, sim, o primeiro líder dessa igreja. E isso aconteceu lá no Atos dos Apóstolos, você pode ver, no capítulo 2, salvo engano, versículo 39, que fala do pessoal do dia de Pentecostes, onde
as pessoas se converteram ao cristianismo e a partir daquele momento passou então a existir a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo. Amém? Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos amados irmãos, sobre as portas do inferno não prevalecer sobre a igreja. Alguns teólogos acreditam que isso quer dizer que a igreja iria atacar o inferno, as portas do inferno, e nós seríamos vitoriosos. Eu não vou dizer que seja sim ou não. Não é essa a minha opinião. Presta atenção, essa é a minha opinião particular. Não vou dizer que seja a revelação de Deus, que seja a palavra, um ponto teológico, é apenas uma observação da minha parte, um pensamento meu. E sobre essa passagem, sobre essa palavra, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Presta atenção no meu raciocínio. Quem é que fica às portas de alguma coisa? Por exemplo, você que é do mundo, ou já foi do mundo, já deve ter ido em algum show, em alguma casa noturna, em algum evento, onde na porta daquele evento fica várias pessoas, até mesmo igreja, que ainda não estão querendo, ou não é a hora delas entrarem, ou não estão habilitadas a entrar por algum motivo financeiro, a pessoa não tem como pagar a entrada, ou não foi convidada. Então, de certa forma, ela fica ali na porta, querendo entrar, mas ou às vésperas de entrar naquele local, naquele ambiente, mas ainda não é o momento. Assim também eu vejo que tem pessoas às portas do inferno, na inerência de entrar para o inferno definitivamente, de pessoas que estão com o pé dentro do inferno, mas que ainda não chegou o momento dele entrar. É questão de tempo para que ele entre, porque o pecado já está dentro da vida daquela pessoa. E quem são essas pessoas especificamente falando? Alguns crentes que estão dentro das igrejas, mas com o pé dentro do inferno. Ele está às portas do inferno. Alguns falsos crentes que pregam e que se levantam contra a amada Igreja de Cristo. Pessoas que pregam que a igreja não há necessidade de existi-la, que não precisa devolver dízimo, entre outras coisas. Falam mal de pastores, falam mal da obra, da Igreja de Cristo. Então, para mim, é esse grupo de pessoas que estão às portas do inferno, que ainda não entraram, mas estão na inerência de entrar, cujo seu levante contra a amada Igreja de Cristo não vai prevalecer. Essa é apenas uma opinião da minha parte. Mas, voltando ao tema igreja. Primeiro, o que é igreja? Bom, a palavra igreja deriva de uma palavra em grego e latim, eclésia. No latim, ela tem o significado de assembleia. Uma assembleia. E no grego, retirado, né, para fora, tirado para fora. Então, sintetizando esses dois conceitos, eclésia, que hoje nós falamos igreja, seria então uma assembleia de pessoas que foram tiradas do pecado para fora. Isso é a igreja. E que tipo de igreja? Quais são os tipos de igreja que existem? Existem dois tipos de igreja. A igreja universal, aquela citada em Mateus 24, 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Amém? De toda a parte do mundo, de todos os cantos do mundo, Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai, na sua segunda vinda, virá recolher a sua amada igreja. Nós estamos falando da igreja espiritual, da igreja universal, da igreja que participa todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que aceita e se submete ao Evangelho.
Todo aquele que pratica a palavra de Deus, como está escrito no próprio livro de Mateus, quando Cristo fala, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu comparei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, é esse tipo de pessoa, pela qual também está descrito, pessoas que tiveram a transformação, que deram fruto do Espírito Santo, que é o amor, e tem também os seus dons. Está lá em Gálatas 5:22, preguei esses dias a respeito disso. Então são esse tipo de pessoa, independente de denominação de pessoa, de igrejas, independente de templos, independente de espaço. São pessoas que realmente servem a Cristo aonde eles estão. Essa é a igreja cuja Cristo falou que ele era o cabeça e a igreja o seu corpo. Nós fazemos parte desse corpo. Pessoas que fazem a vontade de Deus. Essa é a primeira igreja, a igreja espiritual, descrita em Mateus 24:31. Né? Os escolhidos. E temos também a igreja local. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que na Galácia existia várias igrejas. Uma numa cidade, outra noutra. Assim também como outras igrejas que são mencionadas na Bíblia. A de Efésios, a dos próprios Hebreus, a dos Romanos, a dos Coríntios, né, que está em Corinto. Também temos as igrejas descritas no livro de Apocalipse, né, as 7 igrejas a qual Cristo escreve as cartas para elas. Ou seja, trata-se de igrejas físicas, chamadas igrejas locais. São os templos, as congregações, as denominações que existem hoje. Hoje são milhares delas. Pastor, mas isso é errado? Deixa eu te falar uma coisa para você. Existem alguns estudos, algumas pessoas dentro que postam seus estudos na internet, que dizem que, inclusive, que as igrejas locais são seitas. Amados, não existe como uma existir sem a outra. O que é uma igreja? O que é a igreja local, então? A igreja local é onde a igreja universal vai se congregar. É necessário que nós congregamos, nós vamos ver isso para frente, um pouquinho para frente. É necessário que nós congregamos. E para congregarmos, nós temos que ter um local. Esse local é a igreja local. Não tem como uma existir sem a outra, porque na igreja local onde você vai congregar, onde você vai adorar a Deus, onde você vai fazer uma série de coisas que não tem como você fazer sozinho. Por essa razão existe a igreja local, que é também a igreja de Cristo. E dentro desta igreja local é que Cristo vai tirar a sua igreja universal, a espiritual. Ele pode tirar pessoas que estão fora da igreja? Pode, mas eu acredito que dificilmente isso aconteceria, porque dentro das próprias igrejas, a pessoa se alimentando, a pessoa sendo doutrinada, sendo pastoreada, sendo amada, vendo o fogo de Deus caindo dentro da igreja, vendo as obras, tudo isso, vai ter pessoas que vai se desviar. Imagina as pessoas que estão fora da igreja. Então é muito difícil, não é impossível, mas é pouco provável que quando Cristo vier recolher a sua igreja, ele pegue alguém que esteja fora de uma igreja local. Essa é a minha opinião. E a igreja local ela é tão importante para Deus, para a sua obra, que o diabo se levanta contra ela, como nós vimos lá no capítulo 24, versículo 31 de Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E para ele, o diabo, fazer a sua obra, ele lança a mão da mentira, que ele é próprio, ele é o pai da mentira. São várias mentiras que ele coloca no coração das pessoas que estão dentro das igrejas locais, mas eu separei algumas, né? Uma das grandes mentiras que o diabo põe no coração das pessoas é que o Senhor Jesus Cristo nunca ordenou que construísse templos. Bom, esse nunca ordenou aí há um ponto de interrogação.
Na Bíblia não relata que Cristo pagou o dízimo, que Cristo deu oferta, relata dele pagar o imposto para César. Mas não relata que ele tenha também ordenado essas coisas, e também ele não relata na Bíblia que ele tenha ordenado que seja construído templos. O que Cristo ordenou aos seus discípulos foi: ide, pregar o evangelho, curai os enfermos, libertar os cativos, expulsar demônios e fazer discípulos. Essa é a ordenança de Cristo para os seus discípulos, para que ele faça a sua obra. Realmente ele não ordenou especificamente, ou pelo menos não está relatado na Bíblia, que os seus discípulos fizessem templos. Mas presta bastante atenção. Então, o apóstolo Paulo e até mesmo Pedro foram desobedientes então a Cristo, porque, como está escrito aqui, o apóstolo Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, ele instituiu várias igrejas, inclusive as cartas a qual ele escreve para as suas igrejas, até mesmo quando ele, na sua última viagem missionária, que foi para Roma, onde ele foi morto, lá ele escreve, né, ele estando preso domiciliarmente, ele escreve para todas as suas igrejas, as saudando e as admoestando para algumas coisas ruins, erradas que eles praticavam. Basta você ler a Bíblia um pouquinho, que você vai ver lá nas cartas paulinas que haviam várias igrejas construídas por Paulo. Ou isso era do agrado de Deus, ou então os apóstolos foram desobedientes. Eu creio que era um dos propósitos de Cristo, que se fizessem sim igrejas físicas, locais, para que a igreja espiritual pudesse ser abrigada. Entendeu? Outra mentira sobre o dízimo. Alguns filhos da escuridão, da mentira, do engano, pregam que o dízimo era só para os judeus. Deixa eu dizer algo importante para você aqui. Eu tenho um estudo no meu blog, você pode entrar nele, www.prenoc.blogspot.com. Você vai lá em mais mensagens, desce um pouquinho, está lá a mensagem O Dízimo. Lá eu estou muito bem fundamentada a obrigatoriedade de se devolver o dízimo. Biblicamente fundamentado. Não é brincadeira de criança, não é palavras soltadas ao léu, como os antagonistas desse princípio o fazem. Eu não vou discutir aqui a obrigatoriedade do dízimo, porque eu tenho esse estudo já pronto. Eu só digo que é obrigatório. E por que é obrigatório o dízimo? Porque o próprio Deus, até mesmo no Velho Testamento, ele já havia instituído os templos, as sinagogas, as igrejas, para que o seu povo pudesse congregar. E isso, meu irmão, a igreja precisa ser cuidada, ela precisa ter o seu sustento. E a forma que Deus instituiu para que a igreja se sustentasse, a igreja de Deus, a verdadeira, ela só tem 2 fontes de sustento, que é o dízimo e a oferta de seus fiéis. Ela não cobra, ela não deve cobrar para o casamento, ela não deve cobrar para batizar, ela não deve fazer festas profanas. A igreja verdadeira, ela só pode, no meu ponto de vista, ser sustentada através dos dízimos e das ofertas. Essa é a forma que Deus instituiu para que a igreja consiga se manter. E, se for da vontade de Deus, que ela cresça. Se você for analisar bem, uma igreja não vive sem a outra. Não tem como a igreja espiritual, universal, a igreja, a noiva de Cristo, viver sem a igreja local. A igreja local é composta por esse grupo também de pessoas, entre a multidão e discípulos. Todo tipo de pessoa entra na igreja. A igreja local é a porta de entrada para a igreja universal. Outra mentira que o diabo coloca na cabeça do povo, tentando iludir, é que Cristo não pregava em templos.
essa mentira deslavada, eu posso desmenti-la, né? Através do capítulo de número 1 do Evangelho de São Marcos. Marcos 1, 39 diz o seguinte: e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava demônios. Cristo pregava nas sinagogas. Eu tenho outras menções aqui, em outras partes, que falam a mesma coisa. É uma mentira. Muitos dizem, igreja evangélica está errada, porque Jesus Cristo nunca pregava nos montes. Mentira, meu irmão. Cristo passou a pregar nos montes, à beira do mar, dos rios, por conta da multidão que foi crescendo, aí não cabia mais nas sinagogas. E evidentemente, a partir do momento que Cristo cresceu, o ciúme dos escribas e dos fariseus também cresceram, e não permitiam mais que Cristo pregava nas suas sinagogas. Mas no início, Cristo pregava nas sinagogas. O próprio Jesus Cristo reconhece que a sinagoga, e eu vou ver isso daqui a pouco, que as sinagogas também eram de Deus. Entenderam? Então, Cristo não pregava? Mentira. Cristo pregava sim nas sinagogas, porque era a casa de Deus. Ele me chamou ela de casa do meu Pai. Ou seja, tudo isso são mentiras que o diabo vai levantando, entre outras, eu não listei todas aqui, que o diabo vai se levantando para tentar derrubar a igreja. E por que ele quer derrubar a igreja? Por que ele quer destruir a igreja? Assim como a família, a igreja é uma instituição de Deus que a família bem estruturada vai produzir cidadãos bem estruturados. E a igreja? A igreja pega esse cidadão bem estruturado e o reconverte, reconecta com Deus. E pega outros que não estão bem estruturados, que o diabo já tentou destruir, e o traz para Cristo. Então a igreja tem duplo sentido, de dupla missão, de salvar aqueles que estão na perdição, que somos todos nós, e de reconectar essa pessoa com Deus. Tanto o da família perfeita como aquele que não teve família, porque são duas instituições de Deus. E o diabo, sabedor dessas duas poderosas instituições que Deus nos deixou, tenta de todas as formas destruí-la, acabar com ela, com a igreja. Esse é o propósito dele, porque se ele conseguir destruir a igreja e a família, é mais fácil para ele corromper o mundo. Hoje o mundo já vive de cabeça para baixo, por conta disso. Porque muitas pessoas dão crédito às mentiras do diabo. Pastor, mas qual é a importância da igreja local? Nós já sabemos que a verdadeira igreja espiritual, a universal, a noiva de Cristo, essa é composta pelos escolhidos, pelos eleitos, pelo povo santo de Deus. Mas e a igreja local? Bom, a primeira missão, a primeira importância da igreja é, como eu disse, é o local onde a igreja de Cristo, a universal, vai se congregar. Primeiramente, como a própria palavra eclésia diz, igreja é uma assembleia, ou seja, uma congregação, uma união de pessoas. Você já viu união de pessoas separadas? Eu nunca vi. Pessoas para serem congregações, para estarem congregadas, têm que estar unidas. Diz a palavra de Deus, o próprio Cristo, melhor dizendo, disse que aonde 2 ou mais estivessem em nome dele, lá ele estaria. Então, além do povo se congregar, o próprio Cristo estaria ali. Essa é a principal missão, pelo meu ponto de vista, a principal importância da igreja local. Um local aonde a igreja universal vai se congregar, vai se reunir. Porque para ser igreja tem que estar unido. Não existe igreja, um aqui, outro em São Paulo, outro em Goiânia, outro
lá em Caxias do Sul ou qualquer outra parte do país ou do mundo. Fala assim em congregação, união. E através dessa congregação é que nós vamos aprender a amar o próximo. Quando você vê um irmão que está com algum problema, você se condói por ele. Você aprende a amar, você aprende a respeitar, você é doutrinado, você é abraçado, você é pastoreado. E como toda igreja, toda instituição, melhor dizendo, precisa de um líder. E esse líder, para ser reconhecido, aí você pode ler no Novo Testamento, né, quando Paulo fala sobre o episcopado, que é boa coisa, que a pessoa tem que ter certas virtudes, mas principalmente conhecimento e dons de Deus. Para ser líder dessa igreja local, precisa haver um líder, porque senão vira bagunça. Essa pessoa tem que estar preparada. Então é a figura do pastor. O próprio Cristo chama a igreja de suas ovelhas. E para se ter uma ovelha tem que ter um pastor. E o próprio Cristo delegou esse pastoreio para Paulo. E Paulo para os demais pastores. Para os demais bispos. Ou seja, a instituição de pastor foi feita pelo próprio Cristo. Só você ler a Bíblia, você estudá-la. Não há nenhum mistério nisso. Ou seja, a Bíblia, a igreja local ela é constituída pelas suas ovelhas e por um líder. Ou por líderes, dependendo do tamanho da igreja. Isso é normal, é instituído pelo próprio Cristo. Você não tem que ter vergonha de quando alguém perguntar qual é a sua denominação. Eu pertenço à igreja tal, é a igreja local. Consequentemente, você pertencendo a uma igreja local, você também estará pertencendo à igreja universal. Uma não vive sem a outra. Uma existe em função da outra, amados. São duas igrejas, são duas instituições criadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, o próprio Cristo reconheceu a importância. Quando ele chega lá, está lá em João 2,16, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Cristo se referia às sinagogas judias no caso. Ele que pregava nas sinagogas, como nós vimos agora há pouco, ao chegar em Jerusalém, no templo maior, no templo principal da igreja, viu aquele tanto de cambistas, de vendedores de pombos, de comerciantes de todos os jeitos, de todas as formas. Ele pegou então a corda, fez um chicote e começou a bater no povo e expulsá-los, ia quebrar a banca dos cambistas e dos vendedores. E disse essa frase: vai embora, aqui é a casa do meu pai, é a casa de oração, não é casa de vendas. Então Cristo reconhece que as sinagogas daquela época eram casa de Deus. Tá aí, meu filho, que você que diz que não é necessário ter igrejas locais, templos e tal, tá aí, o templo naquela época mesmo, sendo de judeus, era reconhecido por Cristo como casa do pai dele. E o próprio Cristo fala a esse respeito, não sou eu. A Bíblia também, lá no Velho Testamento, no Salmo 133, vamos voltar lá atrás. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em algumas traduções dizem congregação, unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce e orla a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, é na congregação local que Deus ordena a bênção e a vida. A igreja espiritual é a que vai ser arrebatada, a universal. Mas é dentro das congregações, é dentro do templo, das denominações,
que Deus abençoa. Está me entendendo, meu irmão? Está aqui na Bíblia, Salmo 133, versículo de número 3. É dentro da congregação, é ali que Deus abençoa e dá vida. Não é na sua casa. Embora você possa orar, embora você possa determinar fora da igreja, Deus até te responde, mas é dentro da igreja que Deus opera os milagres. É dentro da igreja, e quando eu digo igreja, é quando uma pessoa se congrega em uma igreja, porque ele tem a unção, a liberdade, a ordenança, de levar até um enfermo a bênção, a cura. Está me entendendo? Não é um qualquer que fica aí no mundo que vai orar por você e Deus vai, ele pode até responder porque Deus é magnífico. Ele é onipotente, ele faz o que ele quer. Mas segundo a palavra dele mesmo, ele derrama as bênçãos mesmo, é dentro das igrejas. Também quero te convidar para você abrir, agora nós vamos lá para frente, cartas aos Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Paulo nos exalta, nos exulta, melhor dizendo, a não fazer como é costume de alguns, abandonar a congregação. O que é congregação? União, espaço físico onde todo mundo se aglomera para ouvir a palavra de Deus, para orar, para fazer a obra de Deus, para louvar, glorificar a Deus. E ele ainda nos insulta quando vê alguém dessa forma, que está prestes a chegar o dia dele sair da igreja, da gente chegar e conversar com aquela pessoa. Porque, como eu disse, existem várias igrejas que o próprio Paulo fez, ou melhor, fundou. E ele nos orienta a permanecer dentro da congregação. Pastor, mas para que serve uma igreja? Eu já disse algumas coisas, mas vou reforçar o motivo pela qual a igreja existe. A igreja existe, meu amado, primeiro, como eu disse, para que a igreja universal, a igreja de Cristo, a espiritual, possa ter um local onde se congregar. Amém? Resumindo tudo, agora é o resumo da mensagem de hoje. Primeiro, para que haja esse espaço de congregação da igreja universal. Segundo, para que sejam a porta de entrada do homem que está no mundo para a igreja universal. Você conhece algum prostíbulo que prega Cristo? Algum boteco? Alguma casa de show que prega Cristo? Se conhece, por favor, me informe. Eu não conheço. O lugar onde que fala das maravilhas de Deus. O lugar onde que ora por você. Que te instrui. Que fala da palavra de Deus, como eu disse. Que pratica o amor. A caridade. Que te orienta a ser correto, ser santo. Eu só conheço um aqui na face da terra. E é a igreja local. É nela, e eu digo que é o melhor lugar do mundo para mim, porque dentro de uma igreja dessa, de qualquer igreja, eu me esqueço dos problemas do mundo, eu esqueço da doença, eu esqueço das contas a pagar, do trabalho, do enfado do dia a dia. Porque lá eu estou pronto para adorar a Deus, que é uma das outras coisas pela qual a igreja existe. É o local de adoração. É um local de oração. É um local onde você aprende a amar o seu semelhante, porque como é que você vai amar alguém estando distante? É um local onde você aprende a praticar a caridade. É na igreja, meus amados, aonde Deus opera. Como disse a palavra de Deus, você até pode orar em outro lugar, adorar em outro lugar, buscar em outro lugar, mas
é dentro da igreja que o nosso Deus derrama das tuas bênçãos. Amém? Eu quero te convidar nesse instante, já passamos a nossa mensagem, agora eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família. Eu quero te convidar então a fechar os teus olhos, aonde nós vamos orar, clamar a Deus. Eu quero que você una a tua fé com a minha. Que nós oramos juntos e eu vou colocar você na presença de Deus nesse instante. Fecha teus olhos e abre então o teu coração. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, em nome de Jesus eu venho colocar cada um desses irmãos que estão nesse instante assistindo e ouvindo esse vídeo. Que o Senhor venha então operar sobre a vida deles. Eu coloco eles na tua presença nesse instante, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o problema de cada um, mas o Senhor conhece o coração, conhece as necessidades, conhece, meu Pai, tudo que esse povo teu precisa. E como igreja, nós clamamos agora em nome de Jesus pelo teu poder. Se é um problema de saúde, meu Pai, que o Senhor envie os teus anjos médicos agora, em nome de Jesus, nesse leito de hospital, nessa cama, com essa pessoa desenganada pelos médicos, já decretado, meu Pai, a sentença de morte, mas o Senhor é o Deus que dá vida. Em nome de Jesus, cura agora essa pessoa. Senhor, a porta aberta que essa pessoa está precisando, que o Senhor abra essa porta, porque tu diz que o Senhor cria portas aonde não há portas, aonde não existe. Traz à existência aquilo que não existe. Então abre essa porta, Jeová, em nome de Jesus. Se é de um emprego, de um projeto, em nome de Jesus, abre essa porta agora. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu declaro nesse instante que o teu poder está sendo derramado sobre essa pessoa. Envia então os teus anjos de guerra para destruir, meu Pai, essa obra que o inimigo tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo. Obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra. Feitiçaria feita no cemitério, no formigueiro, nas bananeiras, em nome de Jesus. Queima, destrói, põe por terra agora, em nome de Jesus. Desfaz toda maldição, seja hereditária, lançada ou adquirida. Desfaz agora, meu Pai, pelo teu poder, na vida dessa pessoa que está sendo afligida, escravizada, meu Pai, pelo diabo. Liberta também, meu Deus, essa pessoa desse demônio da prostituição. Desfaz agora, em nome de Jesus, esse desejo ilícito. Em nome do teu Filho amado, do Senhor Jesus. Quebra, desfaz, liberta em nome de Jesus essa pessoa desse vício maldito, dessa dependência química do crack. Meu Pai, isso é morte. Em nome de Jesus, resgata, liberta, transforma a vida dessa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Põe por terra agora, meu Pai, essa escravidão química que o diabo impôs sobre essa pessoa, sobre esse jovem. Ele já perdeu tudo e agora só está faltando perder a vida, Pai. Ou pela própria intoxicação desse maldito vício, ou na mão de um traficante. Pai querido, Pai amado, o Senhor é Deus que ama esse teu povo. Então, em nome de Jesus, derrama do teu poder sobre esse povo, sobre essa vida, em nome de Jesus. Cura, liberta, transforma, meu Pai, faz a tua obra. Mas não deixe em momento algum teu povo sem resposta. Eu declaro então que o Senhor já entregou na mão desse que clama agora comigo, unindo a tua fé com a minha. Que o Senhor já libertou, já transformou, já curou, já livrou, já fez a tua obra e já abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê nessa oração, diga agora amém e graças a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu me despeço dos amados irmãos, desejando que os irmãos sejam abençoados pelo Deus vivo. E pedindo, meus irmãos, que os amados me ajudem, ajude a obra de Deus, que você seja parceiro meu nesse ministério. Esse ministério não pertence a mim, pertence ao Senhor Jesus. E como é que você pode me ajudar? Óbvio,
financeiramente, se Deus tocou no seu coração, está aí até no final do vídeo as formas que você pode nos abençoar financeiramente. Ao decorrer de todo o vídeo, passou aí as formas que você pode fazer isso. Mas se você não pode nos abençoar financeiramente, você pode pelo menos nos ajudar divulgando esse vídeo. Se inscrevendo no nosso canal, por exemplo. O nosso canal tem poucos inscritos, está crescendo, está começando agora, mas você pode nos ajudar. Entre no meu canal no YouTube, entre lá no YouTube, www.youtube.com/EnoqueViana. Se inscreva no nosso canal. Marque lá aquele sininho para que você possa ser avisado dos nossos vídeos. Faça, meu irmão, comigo essa obra, se inscrevendo no nosso canal e divulgando nossos vídeos e o nosso canal também, e pedindo, indicando e pedindo para que os teus amigos façam o mesmo por nós. É importante, é imperativo, é de suma importância que esse canal cresça, para que nós possamos então fazer a obra de Deus a mais pessoas. Amém? Obrigado pela tua compreensão, pela tua ajuda, pela tua companhia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em meu colo que chora.